o Neander aqui, quase todos. Então, vocês que conhecem, vocês vão entender o que eu vou dizer. Desde o tempo que eu era mais magro do que ele. Neander foi meu professor de escola dominical na Igreja Batista da Esperança, líder de embaixadoras do rei, não mensageiras, mas embaixadoras do rei. E para mim é uma honra que ele me fez esse pedido de poder estar aqui. Uma honra porque vamos falar da mesma coisa que temos falado há muitos anos, há mais de 30 anos, sobre o Senhor, sobre o que Deus faz nas nossas vidas, como Ele nos dirige. E uma bênção estar aqui na Igreja do Meia. A última vez que eu tive uma oportunidade de dar uma palavra aqui foi no memorial da tia Tabita. Mas antes disso, eu tinha mais ou menos 22 anos de idade. Eu estou aqui com meu filho. Peter, levanta um instantinho aí. Estão olhando aqui meu filho? Ele não se parece comigo no rosto, mas o corpo era esse. E eu tinha dirigido o projeto Salomão Ginsburg para Natal, para o Rio Grande do Norte, e foi um projeto maravilhoso. Em 1980, eu estou vendo aqui que muita gente não estava ainda em existência nessa época. E quando eu vim para a convenção batista daquele ano, eu fui dar um relatório, e estava dando um relatório sobre como Deus tinha abençoado aquele projeto. E um dos exemplos que eu dei, houve 1.400 pessoas que aceitaram Jesus durante 3 semanas de evangelismo, de casa em casa. E um dos exemplos que eu dei foi desse jovem que tinha aceitado Jesus na praça, no ar livre. Ele era um drogado e ele estava com maconha, e quando aceitou Jesus, ele veio à frente, tirou tudo, colocou no altar. E esse jovem era cabeludo, barbudo. E eu, naquela época, com meu filho ali, só que a barba bem grande, o cabelo bem grande, meu cabelo é bem rebelde. E estou dando um relatório e eu disse: e esse garoto aceitou Jesus naquela noite, e a prova do poder de Deus, que no dia seguinte ele apareceu no acampamento, sem barba, de cabelo cortado, um novo homem. A audiência veio aos risos, porque eu estou falando isso, eu estou barba grande, cabelo de hippie na época, e eu não entendi porque os irmãos estavam rindo. Saí do meu relatório chateado com todo mundo, e um amigo falou: você não notou? Você está falando que o poder de Deus transformou o rapaz, tirou a barba e o cabelo dele, e você está aí desse jeito? Será que o poder de Deus não trabalhou na sua vida também? Mas muitos anos se foram. Hoje o que eu quero compartilhar com vocês é sobre um Deus que busca o diálogo. Um Deus que está sempre buscando falar conosco, em todas as circunstâncias. E vamos fazer uma oração enquanto continuamos nesse preparo para ouvir a palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pelos cânticos que já alimentaram nossos corações. Obrigado pelas orações que já foram entregues aqui. Obrigado por aqueles que já prepararam, o preparo que foi feito para que isso aqui acontecesse hoje à noite, Pai, durante a semana, não só de música, mas de tudo que é necessário para que aconteça esse momento nas quartas-feiras à noite. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse lugar que tem estado aqui anos e anos, pessoas falando da Tua palavra, pessoas encontrando o Teu amor, encontrando a Tua graça, Senhor. Nós te louvamos por aqueles que entregaram o seu tempo, o seu talento, os seus recursos para que a Igreja Batista do Meia existisse. São anos e anos, Pai, de luz, radiando a Tua presença e o Teu amor nesse lugar. E nós estamos aqui hoje, na verdade, nos ombros dessas pessoas que dedicaram suas vidas para que esse lugar existisse. Mas também continuamos gratos por aqueles que continuam, semana após semana, domingo após domingo, trazendo as suas vidas, seus recursos, seu tempo, para que esse lugar exista, não só para abençoar os que são de dentro da família do Meia, mas com as portas abertas para que todos possam chegar.
possam ouvir a sua palavra, possam ser abençoados, possam conhecer o mesmo Jesus que conhecemos. Nós queremos colocar a continuação nessa noite. Olhando o grupo aqui, Pai, nós sabemos, e o Senhor sabe melhor, que viemos de diversos lugares. Temos desafios variados em nossas vidas. Temos dores que não são as mesmas daquele que está sentado ao nosso lado. Temos preocupações que são diferentes. E nós nos juntamos nesse momento para te louvar, mas agora para ouvir. Que o Senhor fale, Pai, aquilo que eu não tenho capacidade de falar. Que a leitura dos teus versos, da tua palavra, possa falar aos corações de uma maneira que eu não tenho condição de falar. Que teu Espírito trabalhe de uma maneira que só tu podes trabalhar. Que todos nós possamos sair daqui hoje à noite, cientes de que a tua presença foi real, cientes de que estamos mais perto, mais achegados a ti, cientes de que encontramos novas pérolas hoje à noite, se com a palavra, se com os cânticos, se com outro irmão, quem sabe na saída encontramos um irmão, um amigo, e ali o Senhor nos fala, mas que de alguma maneira, ao irmos para casa hoje à noite, possamos ir com os corações encorajados, com as mentes renovadas, com os espíritos, nossos espíritos em Ti, renovados, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer a todos vocês, eu sei que o diálogo fica difícil a muita gente para ouvir todas as respostas, mas quando você pensa em Gênesis capítulo 3, que Deus disse a Adão e Eva, de tudo podem comer, e não podem comer dessa árvore, específica árvore. E eles comeram do fruto que Deus disse para não comer. Quando você que conhece essa história, pensa nessa história, se lembra dessa história, qual é a primeira reação, ou qual é a primeira atitude, o que Deus para você faz imediatamente ao homem e à mulher desobedecerem? O que Deus faz? Você pensa, o homem e a mulher foram enganados pela serpente, comeram. O que Deus faz imediatamente? Ele vem ao jardim, o que ele faz? O que vem à sua cabeça? Qualquer uma resposta rapidamente. Procura o homem, mas o quê? Faz uma pergunta. Vamos colocar já está ali. Então, Gênesis capítulo 3, logo depois que o homem desobedece, Deus vem encontrá-lo e faz uma pergunta. Vamos olhar o texto, Gênesis capítulo 3. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler todo o capítulo 3, tá? Por uma razão, eu tenho algo que eu quero entregar para vocês aqui à noite. Eu preparei, eu orei sobre isso. Mas eu também, nos anos de trabalho, estou há 30 anos servindo ao Senhor, estou de volta ao meu país, tem pouco mais de 3 anos, 26 anos fora, servindo em outros lugares, em outros países. Nesses anos todos, eu muitas vezes me dei conta de que, às vezes, o que eu estou falando naquela noite, Deus está falando outra coisa, às vezes através do hino, através da leitura. Então, às vezes, na leitura da Bíblia, o tema que eu tenho, talvez não seja o que ele vai te falar no texto. Porque Deus é criativo, Deus entende cada um. Então, na leitura do texto, talvez o ponto que eu vou enfatizar não seja tanto para a sua vida como o outro que você vai encontrar nesse texto. E está bom isso, se isso acontecer. Se você sair daqui hoje não ouvindo necessariamente
o que eu disse ser para você, mas Deus te falou diferentemente, amém. Eu não preciso ser a centralidade da voz de Deus hoje aqui à noite. E, na verdade, Deus já me fez chorar aqui hoje à noite com os cânticos do grupo da igreja, o outro grupo, como é que é o nome? Deus já tocou o meu coração hoje à noite. Eu creio que tem mais. Então vamos ler esse texto. Acompanhem. Eu vou ler aqui na Bíblia, não sei se é a mesma coisa, talvez seja melhor ler daqui direto, né? Que aí não tem. Vamos ler aqui junto. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. É isso. Então, a história que nós cremos, quando Deus cria os seres humanos, é que eles desobedecem. E a pergunta que já foi respondida: qual é a primeira coisa que Deus faz? Deus chega a esse ser humano para ouvi-lo. Pode continuar no próximo.
e faz 4 perguntas. Pode colocar as 4 perguntas. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Será que Deus diz para Adão, me dá seu endereço, Adão? Adão, cadê você? Ninguém crê que isso é uma pergunta geográfica. Deus não está perguntando aonde você está, me dá o número da árvore, você está em qual árvore aí, Adão? Eu fiquei perdido aqui no meio das árvores, qual é a árvore que você está? Não é isso que Deus está fazendo. Mas Deus pergunta onde estás, não pergunta? Não é o que está no texto? Então, a única compreensão que eu tenho, que está de acordo com o que eu entendo, que nosso Deus, que conhece tudo, tem e faz sentido para mim, é que é uma pergunta sobre o estado em que ele está. E é uma pergunta que eu creio está sendo feita hoje à noite, para todos nós. É você quem vai decidir no seu coração, mas a pergunta que eu faço é que Deus fez: onde estás? Como é que você está? Como é que está a situação na sua vida com o seu Deus? O que está acontecendo que talvez você esteja se escondendo, está perto, mas não está chegando muito perto? E aí só você tem essa resposta. Deus sabe? Deus sabe. Mas você é quem tem que articular a resposta. Enquanto você não articula a resposta, muito do que é preciso não vai ser reconhecido por você. Não é que Deus precisa dessa informação. Eu creio que se estamos certos que existe esse Deus, eu creio que estamos, mas uma suposição, ele não precisa dessa informação. Ele não só sabe onde você está geograficamente, mas ele sabe onde você está espiritualmente. Ele sabe onde você está no seu relacionamento. Tanto com ele, quanto com seu filho, com sua filha, com seu esposo, com sua esposa, com seu patrão. Ele sabe. E ele faz as perguntas. Quem te mostrou que estavas nu? Então Deus quer saber de você. Você está nesse estado? Quem te falou que você está nesse estado? O que aconteceu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Deus fazendo perguntas. Pensa por um minuto. Quantas vezes nós aprendemos que nossa função é fazer perguntas? Eu fiz seminário, estudei outros graus de teologia. Tudo que eu tenho aprendido, ou a maioria das coisas que eu tenho aprendido, é do que falar e das respostas, mas muito pouco sobre fazer perguntas. E quando eu me deparo com a Bíblia, o meu Deus, que eu estou tentando servir, que eu busco servir, ele faz perguntas logo de começo. Quando o homem erra, ele chega junto para perguntar: o que houve? Cadê você? Onde está você? O que você passou? Ele não vem pré-formulado para te acertar, ele te chama para um diálogo. É fundamental. Eu creio que esse ponto não pode haver muitas controvérsias, como as controvérsias de se você é batista, se você é Assembleia de Deus, você fala em língua ou não fala, se você é predestinação, se você é arbítrio. Existe na Bíblia uma variedade de pontos que, quem sabe, podemos ter diferentes opiniões, diferentes entendimentos, diferentes estudos, mas o fato de que Deus pergunta, faz 4 perguntas, logo depois do homem errar, é o que está. A discussão é por que Deus faz isso. Eu creio que ninguém no mundo evangélico, no mundo cristão, diria: é porque Deus na verdade não sabe. Porque Deus, se você se esconder atrás de uma árvore, Ele não vai te achar. Não faz sentido. Agora, se é o caso de que Deus quer te fazer a pergunta, porque Ele quer que você coloque nas tuas próprias palavras a situação, aí muda. A pergunta que você talvez esteja fazendo já agora é: como é que isso aplica em minha vida? A gente vai ver. Mas o ponto é: se quando alguém nos ofende, alguém faz algo contra nós, o nosso primeiro passo é tentar entender, pode mudar de figura o relacionamento. Né? Vocês estão muito quietos porque dormiram ou estão prestando atenção? Vamos seguir.
Vamos ver, Gênesis 4, pode passar, botar todos os nesse slide aí. Aí continua, Gênesis 4, é Caim e Abel, ele pergunta, por que tiraste, porque estás decaído, porventura se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante, onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei, eu sou guarda do meu irmão, o que fizeste? Eu estou apenas estabelecendo um ponto, que não foi só com Adão e Eva, Deus continua sendo um Deus que nos chama para o diálogo. No caso de Caim e Abel, ele aí chama para um outro diálogo, onde está seu irmão? E aí é uma outra pergunta para nós, muitas vezes. Onde está o seu irmão, que era seu amigo, que estava com você? O que aconteceu? Para onde que ele foi? O que houve? E aí você pode responder, ele me ofendeu, não quis mais falar com ele, eu ofendi, nunca pedi perdão, ou perdi, não sei. Mas é uma pergunta que Deus tem para nós, sabe por quê? Porque Ele colocou a gente como os responsáveis pelo próximo. Ele pode mandar anjos e descer aqui e falar com cada um de vocês e dizer para mim, Wagner, deixa que eu vou falar. Mas é verdade que historicamente, na história da humanidade que entendemos, Deus escolheu em sua soberania falar de quem Ele é através de você, através de mim, através de você, através dele. E somos responsáveis pelos nossos irmãos, somos responsáveis pela nossa irmã. Mas quando não estamos no relacionamento com eles, a pergunta é por que não? O que houve? Aonde que ele está? Ele está decaído, ele está caído, ele foi embora, você tentou buscá-lo, você tentou entender, você chegou perto dele e perguntou, onde você está? O que houve? Porque muitas das vezes eu me deparei já com muita gente, pessoas que tenho conhecido através dos anos, que dizem para mim, eu nunca mais voltei porque meus irmãos da igreja só me ligavam para dizer o errado que eu estava, que eu tinha que pedir perdão, nunca chegaram para mim para entender a minha situação. Continue. Próximo slide. Vai mais. Jesus também faz perguntas. Eu quero estabelecer que a ideia de fazer perguntas não é uma ideia só de Deus Pai. Jesus também faz perguntas. Olha a pergunta que Jesus faz de Mateus 16. Aí é algo maravilhoso. Que Jesus diz para os discípulos, pergunta aos discípulos, o que estão dizendo que quem sou eu? O que eles dizem? E depois ele pergunta ao discípulo, vai na próxima pergunta. E vocês, meus discípulos, quem eu sou? Preste atenção nisso. Não é que vocês não estejam prestando atenção, talvez não é o que eu quis dizer, mas Jesus é humilde o suficiente, e a gente sabe que ele é, porque a palavra diz que ele foi, para entender que o que eu sei sobre mim é importante, mas o que os outros sabem? O que os outros estão pensando? Porque eu posso estar aqui comunicando uma mensagem e as outras pessoas estão ouvindo outra coisa. Eu posso aqui estar pensando que eu estou comunicando claramente, mas sai daqui e as pessoas dizem, não entendi nada do que você falou. Ao invés de me irritar com isso, eu tinha que entender, saber por que você não entendeu, o que aconteceu na minha palavra. Eu sei que eu, às vezes dou algumas derrapadas no português, melhor porque estou de volta há mais ou menos há 3 anos, mas às vezes dão algumas derrapadas, e meus amigos já falaram isso, às vezes você coloca umas palavras que não existem, mas estou melhor, eu creio. Mas quando eu estou no meio das pessoas, eu preciso saber como é que eles me veem, porque o olho dela não é o meu. Mas por que isso? Porque Deus estabeleceu, desde antes de nos criar, um tripé de relacionamento. Não sei se você já pensou nisso, mas talvez sim, porque nós, do mundo evangélico, cremos na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, que muita gente diz, é muito difícil de compreender, como é que funciona. Mas a verdade é que se essa teologia que é correta, eu creio que é, baseada no hebreu, da palavra de Deus, ser Elohim, que é um Deus composto, trinitário, que nem Deus fez nada sozinho. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu preciso de você, minha irmã. Porque eu estar com o microfone não quer dizer que eu já tenho as respostas. Tem respostas que Deus quer me dar, que se eu não for humilde o suficiente para ouvir de você, eu não vou aprender.
E isso não é um valor simplesmente para quem tem o título de pastor, ou profeta, ou apóstolo, ou patriarca, o nome que for. O fato é que nosso Jesus, ele pergunta: o que estão dizendo a meu respeito? E o que vocês estão dizendo? É importante ouvirmos o próximo, não só o próximo na igreja, o irmão, mas o próximo do lado de fora. O que estão dizendo de mim na minha vizinhança? Eu sei quem eu sou, mas será que as minhas ações estão sendo entendidas como tal? É interessante, vamos continuar. Depois em Mateus 20, 21, Jesus pergunta à mãe dos 2 discípulos que vêm para pedir para eles sentarem ao lado direito de esquerdo: que queres? Aí a resposta a gente sabe que ele explica para elas, mas depois tem uma outra pergunta, continua para o próximo, que é Lucas 18, 41, que o homem cego chama Jesus, ele está andando, e Jesus para cuidar dele, e olha para ele, e Jesus pergunta a ele: o que queres que eu faça? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se Jesus, e aí eu digo materializando, eu creio que ele está na minha vida, está na vida de muitos aqui, mas eu posso descer aqui? Tira daí, né? Você está, até onde eu posso descer aqui sem dar problema? Pessoal da internet, se ele chegar aqui agora, olhar você nos olhos e dizer assim: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Você está preparado para dar a resposta? Não vale dizer assim: Senhor, quero paz universal. É um papo aqui individual, é sua vida. Ele chegou para um homem cego e perguntou a ele: o que você quer que eu faça? Qual é a tua resposta? Você está preparado para dar a resposta? Senhor, $1 milhão na loteria. Senhor, quero andar em água. O que você quer aqui, hoje? O cego estava preparado. Eu quero ver. Eu quero ver. Deixa eu ver e está resolvido. E a gente sabe, a gente já ouviu isso através dos anos, que ver é muito mais do que enxergar, né? Tem gente que enxerga, mas não vê. O que você quer hoje aqui noite? Qual é o peso nesse momento que está grande, pesado, que você diria: Senhor, faz isso para mim? Vamos continuar. Lembra dessa pergunta, porque vai voltar. Então, pode ir passando agora. Deus do diálogo. A importância do diálogo. É o gênese do relacionamento. Começa aí. É fundamental. E eu coloquei ali pelo seguinte: se não houver diálogo, o Nender me disse que era uma reunião para falar sobre relacionamento familiar. Eu acho que tem muito a ver a comunicação. Muitos já ouviram, se você fez curso antes de casar sobre relacionamento, você sabe que comunicação entre o homem e a mulher, o esposo e a esposa, é fundamental. Se ele não estiver no Gênesis, na continuação, ele pode ser um êxodo, porque acaba os casais indo para cada lado, né? E muitas das vezes essa comunicação não existe, porque um lado acha que está sempre certo, não entende o outro, não se ouvem, e quando falam, querem simplesmente falar o que pensam, sem esperar para ouvir o outro lado. E quando o outro lado fala, ele não está esperando ouvir, ele já está pronto para dar resposta. Continua. Deus não é um interlocutor unilateral. Deus sabe tudo, porque Ele pergunta. Ele não pergunta aquilo: Adão, me dá seu endereço de novo, estou meio confuso no meio das árvores. Não é isso. Não ficou gozado não, né? O meu humor também enrolado. Deus quer que articulemos as respostas, pois precisamos em nossa própria cognição. Essa palavra ali eu tinha mudado, mas acho que ficou errado. É cognição, não é isso? Cognitividade não existe, né? Bota essa no vocabulário, um dia vai aparecer. Mas no nosso próprio entendimento, nos encontrarmos na verdade da nossa situação. Deus sabe que nós precisamos trazer para fora, na frequência, que é o DNA da nossa voz, o que está dentro, escondido de todos, e às vezes de nós mesmos. É interessante isso, porque cada um de nós, na nossa voz, tem uma frequência diferente. Deus não faz nada igual. E às vezes é quando você fala que você consegue ver
Já aconteceu isso com vocês? Que até você falar, você não conseguiu ver? Aconteceu com alguém, uma pessoa, com alguém que já teve essa experiência? Está aqui uma mãozinha, 2, 3. Sabe que se você deixa dentro e não articula de uma maneira que você pode ver, porque as palavras se tornam algo mais visíveis, você talvez entre numa confusão, sem conseguir entender o que fazer para mudar, sair dessa confusão. Deus sabe disso, Ele já começa isso em Gênesis. Deus sabe que você, minha irmã, você, meu irmão, precisa articular a sua situação, você precisa verbalizar, você precisa colocar para fora. Quando a gente fala de perdão, de dizer com os próprios lábios o que cremos no coração, não é porque é mágica, mas é porque é preciso, é importante. Nós, seres humanos, nos comunicamos. E quando dizemos o que temos que dizer, que está dentro, sobre outro, nós podemos agora lidar com isso. Ou quando dizemos, as coisas saem. Mas quando não colocamos para fora, ficamos muitas vezes prisioneiros da situação. Continua, por favor. Se Deus nos deu este padrão para lidar com as situações, então vamos segui-lo. Relacionamento com o próximo. Pode colocar todos aí. E agora eu quero trazer isso tudo para a parte pessoal, porque eu não creio que existe muito valor quando a gente simplesmente passa um tempo pensando nos conceitos de Deus e não percebemos que o que Deus está nos falando é para que nossa vida mude. É bom ter um conhecimento intelectual, é valoroso. Você poder memorizar todos os versos do Salmo 119 é uma coisa fantástica, porque você exercitou a sua cabeça, a sua memória, já valeu. Mas uma coisa é saber na cabeça, outra coisa é como aquilo se traduz na vida. Deus está preocupado que você conheça a palavra dele, ou quer que você conheça? Claro que Ele quer. Mas por quê? Porque Ele espera que ao conhecer a palavra dele, você coloque em ação. Oswald Chambers, que é para muitos de vocês, não sei quantos já leram livros do Oswald Chambers, muito famoso no meio cristão evangélico, nesse centenário passado. Ele diz uma frase que é muito interessante para pensarmos nela. Ele diz assim: o diabo sabe mais da Bíblia do que todos nós, mas continua sendo o diabo. Não estou insinuando que você não tem que saber Bíblia e memorizar. Estou apenas dizendo que a nossa fé, diferente de todas as religiões, é para ser ativada. Caso contrário, é discurso teológico, é filosofia, o que seja. O problema, o desafio para mim, para você e para todos nós é como ativar isso. Você está aqui hoje dizendo, pastor, é verdade, eu preciso ouvir ao meu esposo, eu não consigo ouvi-lo. Aí você vai para casa hoje, eu vou ouvi-lo mais. Aí ele começa a falar e aperta um botão lá, porque você já tem uma bagagem de coisas, aí você se irrita e começa de novo a discussão, ou vice-versa. Ou com seu filho, ele fez de novo aquilo que você não pediu, antes de você querer ouvi-lo, ou você já pergunta, mas já está com as respostas para dizer, eu te falei, não devia, e o diálogo se quebra e se fecha, e amanhã ele não vai te dizer o que ele está fazendo, sabe por quê? Porque toda vez que ele tentou te dizer, você o jogou para baixo, dizendo que estava errado, que não devia ser. Sabe por que muitos jovens, eu não sei se a estatística no Brasil é a mesma nos Estados Unidos, onde eu trabalhei por 22 anos, que diz que temos essa estatística lá, 70% dos jovens que estão na igreja hoje, e essa é uma estatística de 20 e tantos anos que continua lá, quando vão para a universidade se afastam completamente das suas igrejas, do relacionamento com Deus. Eu não tenho todas as respostas, mas uma das respostas que eu creio que é porque muitos desses jovens têm perguntas, e perguntas sérias, mas quando eles chegam muitas vezes às igrejas, a resposta nossa é sempre uma já estandarizada. Crê, não duvida, não faça perguntas, crê somente. Muitas das vezes, esses jovens, muitas pessoas, quem sabe até gente aqui hoje à noite, tem perguntas sérias.
Deus não está preocupado com as suas perguntas, pelo contrário, Ele faz perguntas difíceis. Faz perguntas difíceis a Ele. O problema não é perguntar e indagar. O problema é não ir a lugar nenhum e deixar tuas dúvidas, tuas perguntas, te afastar de um relacionamento, de um diálogo. Esposos que tinham uma comunicação muito mais aberta com a mulher, mas depois de falar de alguns de seus desafios, receberam só cacetadas e não entendimento. Por que eu vou falar de novo na próxima vez? Não vou falar nada, eu vou falar e a pessoa não vai nem me ouvir, já vai me dizer o que eu estou errado. Transfere isso para pessoas que estão fora do rebanho de Cristo, que às vezes nós chegamos lá fora, carregando os nossos púlpitos. Não dá para carregar. A gente chega para as pessoas já dizendo que está errado com elas. E se elas dizem algumas coisas que nós achamos que estão erradas, nós pegamos a Bíblia, mas não está errado, não é assim que a Bíblia diz, mas nós nunca queremos indagar e saber por que você chegou à conclusão, quem te falou que você está nu, por que você foi a isso. E nesse diálogo, a pessoa pode começar a encontrar uma resposta que ela não tinha, porque até então, quando ela começou a dizer as suas dificuldades, você já tinha a tua resposta formatizada para dar para ela, e se ela recebeu bem, se ela não recebeu, é porque ela é isso, é porque ela é aquilo, porque ela não entende. Mas, na verdade, tem muitas mais gente do que a gente pensa, esperando Jesus lá fora. Não necessariamente as nossas perguntas, mas o nosso ouvido, o nosso relacionamento, o nosso entendimento. A ideia de perguntar à pessoa o que houve, onde ela está, não foi minha. Deus iniciou, Jesus continua. E através da Bíblia agora, talvez daqui em diante, se não acontecia antes com você, você vai ver que tem muito mais perguntas de Deus. Porque perguntas de quem sabe mais estimula um diálogo, valoriza o próximo. Me diz aqui, se isso é só o meu sentimento. Quando alguém chega para mim e diz assim, Wagner, o que você pensa disso? E para me ouvir, eu me sinto bem. Eu sinto que a pessoa está me valorizando. Você sente assim? Sente? Verdade? Sente? Você sente assim? Sente assim, quando a pessoa chega e diz, o que você acha dessa situação? Ou quando alguém chega e fala, cara, você fez um negócio que eu não entendi, por que você fez aquilo? Eu tenho uma chance de responder. Eu tenho uma chance, como Adão teve, falou a verdade. Tenho uma chance também, como Caim teve. Não é meu problema, não. Mas a verdade é o seguinte, Deus foi quem criou todos nós à imagem e semelhança. Existe em todo ser humano um DNA que vem de Deus, que está em nós, que nos coloca em posições de nos sentirmos mais ou menos filhos deles e seres humanos, baseado em como nos relacionamos com o próximo, em como respondemos às perguntas de Deus. Quando dizemos coisas que sabemos que não estão corretas para cobrir a nossa imagem, o que seja, imediatamente nós nos sentimos menos do que deveríamos. Agora transfere isso para o teu relacionamento em casa. E a pergunta aqui hoje à noite é, onde você está no teu relacionamento com Deus? Onde você está no seu relacionamento com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho, adolescente, que está tendo várias dificuldades. Tem hormônios, tem a escola, tem as drogas, tem os desafios, tem a igreja que já não está falando muito para ele não tem chance, tem uma série de coisas na vida dele. Você está tentando entendê-lo ou dizer para ele tudo que está de errado para ver se ele volta? Como é que Deus quer que você lide com essas situações? É fácil? Não. É muito mais fácil se fechar, fecha as portas,
Você vai para lá, eu vou para cá. É muito mais fácil chegar no domingo de manhã numa igreja, uma igreja maior, e tem irmãos que a gente não vai muito com a cara, que a gente não gosta, e eles sentam no outro lado e sentam do lado de cá. É muito fácil quando aquele irmão, o pastor, a pessoa que está pregando, que a gente não gosta, a gente se fecha, não vou ouvir. Esse cara, não gosto dele, não vou com a cara dele. É muito mais fácil a gente se fechar e não procurar um diálogo. É muito mais fácil a gente não se chegar às pessoas e perguntarem: o que está acontecendo? Leva muito mais tempo buscar o outro. Leva muito mais tempo se preocupar que onde está seu irmão. Leva muito mais tempo parar e responder a pergunta. Se eu te faço a pergunta aqui agora, hoje à noite, como eu estou te fazendo, onde você está, você pode responder imediatamente: estou aqui na igreja do Mestre, sentado no banco, não está vendo? Ou você pode parar e pensar: poxa, ele está vendo que eu estou aqui no banco, ele não é cego, usa óculos, está vendo que eu estou sentado, por que ele está fazendo essa pergunta? Essa pergunta tem a ver com algo que Deus está me perguntando. E aí você parar e, olha, eu vou precisar de tempo. Eu já tive mais alegria no meu relacionamento com Deus, hoje eu estou tendo dificuldades. Estar com meus irmãos já foi muito mais entusiasmante do que agora eu estou com dificuldades. Eu estou me tornando muito mais crítico, eu vou para a igreja, estou criticando tudo, não estou com aquele senso de alegria, entender que todos estamos na caminhada. Aí você começar a pensar nas perguntas que Deus está te fazendo, vai levar mais tempo, é mais custoso. E depois que você descobrir a resposta, fazer o que Deus te revela requer também algo mais. Uma coisa é eu saber o que Deus quer, outra coisa é eu fazer o que Deus quer. E não é só para vocês, é para mim também. A jornada tem sido maravilhosa e eu não mudaria em nada. Apenas os erros que eu fiz, eu preferia não ter feito. Mas mesmo nos erros eu aprendi e conheci mais e mais o perdão de Deus, o amor de Deus, e hoje estou aqui, grato a Deus, quero viver até o resto da minha vida, seguindo, buscando fazer a vontade dEle, e quando tropeçar e cair, levantar, sacudir a poeira, pedir perdão e continuar. Não quero outro, não quero ninguém, mas que não é fácil? Não é fácil. Existem desafios que Deus chama às vezes para fazermos coisas que preferiríamos não fazer, é verdade. Mas também viver fora também não é fácil, e às vezes é mais complicado ainda. Então, chamar para um diálogo seu esposo, sua esposa, pode ser mais complicado. Mas se esse diálogo não surgir, os passos vão continuar e talvez haja um êxodo no relacionamento com o filho, com o esposo, com o vizinho, com outros. Deus é um Deus de diálogo, nos chama para o diálogo e quer que dialoguemos uns com os outros, no modelo que Ele nos criou. Se no seu diálogo com seu esposo, você está tendo dificuldade por todos os anos, e hoje em dia já existem barreiras, chama uma terceira pessoa que confie. Lembra no final? Vamos lá para o final, para o último. Continua. Vamos lá, colocar aqui o último. Ah, desculpa, passou um que tinha um triângulo, não? Esse aí. Vai, coloca, tem mais um. Você, o outro, creio que vocês já viram isso, é apenas uma ilustração. Existe uma distância quando você começa no relacionamento, ou casado, ou amigo, ou irmão. Continua. Essa distância pode diminuir, mas quem é o ponto central? É Deus. Nesse ponto central, Deus trazer junto, porque é o que Ele quer, trazer-nos juntos, nos puxar juntos, chegando perto dele, estamos mais perto. Ele usa pessoas. E às vezes você está numa situação com teu esposo, tua esposa, teu filho, que não está chegando. Então, quem sabe existe uma terceira pessoa, pede direção de Deus, conversa com seu pastor, conversa com o irmão, que sente junto com você e com seu filho, com sua filha, ou com seu pastor. Muitos têm procurado psicólogos e outros, mas existem muitas situações que podemos resolver em família. Mas temos que entender que não podemos resolver sozinhos. Por mais que você bote o joelho no chão, muitas das vezes o que Deus está te dizendo é o seguinte: pega a irmãzinha, sente com ela e com outra pessoa e ajude para te ouvir, e vocês conversando junto, a dinâmica muda. Eu creio que a Trindade de Deus é um exemplo nesse aspecto.
que muitas das vezes precisamos de um terceiro elemento para criar essa parceria de conversa, para nos ouvir. É uma sugestão. Independente dessa sugestão, eu quero que terminemos com a oração, porque podemos aprender os passos, podemos ser inspirados pela palavra, e somos, e eu espero que vocês tenham sido, mas a verdade que permanece e continua: Senhor, precisamos da Tua força. Senhor, precisamos da Tua misericórdia. A verdade que permanece, muitos, quem sabe hoje aqui à noite, estão com outras necessidades, é que Deus entre com uma resposta, com um milagre. É que Deus te arranque de uma situação que você não está saindo. Então Deus também faz isso. Ele muitas vezes, e através da história, coloca a responsabilidade em nossas mãos. Vai tirar Lázaro, você que tira a pedra do caminho, eu ressuscito Lázaro. Mas às vezes ele também vem e faz algo por nós. Vocês viram o texto em Gênesis que é interessante, que Deus fez roupas para Adão e Eva. Vocês notaram essa passagem? Vocês podem imaginar Deus costurando uma calça para o Adão, uma saia para Eva? Vocês imaginam isso? Mas é o que diz a Escritura, que ele fez a roupa para ele. Talvez a gente pense, Deus diz assim, olha, Calvin Klein neles. Não sei, mas a verdade é que Deus fez. Esse Deus é nosso Deus. Diálogo, dá o exemplo, Velho Testamento em Jesus, dá a mão, reforça, nos fortalece e nos ajuda muitas vezes quando não podemos mais ir, mas quem sabe essa ajuda vai vir de um irmão. E talvez esse irmão ou irmã esteja aqui, ou seja o seu vizinho, ou seja alguém que Deus quer trazer para fazer esse momento trinitário de resoluções em sua vida. Vamos orar? Não quero passar da hora, estou passando, né? Senhor, eu te agradeço por esse tempo aqui com irmãos, não conheço a maioria deles aqui, mas sei que todos que estamos aqui, chegamos aqui com um desejo: ouvir a Tua palavra, receber da Tua força, receber do Teu carinho, receber do Teu abraço, receber o encorajamento. E muitas das vezes, Senhor, quando chegamos na Tua casa, esse carinho, esse abraço, esse encorajamento vem através do irmão, da irmã, daquela pessoa que chega e diz: poxa, que bom te ver. Daquele outro que diz: poxa, estava orando por você. Às vezes um cântico que toca e reverbera em nossos corações. Às vezes uma leitura na palavra, às vezes a palavra do pastor, uma oração. Mas eu tenho certeza que todos chegamos aqui esperando um toque seu em nossas vidas. E eu tenho certeza, Senhor, que todos nós podemos orar esta oração. Senhor, que todos que saiam daqui hoje à noite possam sair daqui de alguma maneira renovados, com seus corações cheios da Tua graça, com novo entendimento em suas mentes, com renovação da percepção, com forças nos braços e nas mãos, com disposição para dar os passos. Eu sei que todos estamos orando isso como Teu povo, clamando um pelos outros, mas juntos também clamamos para que, se o Senhor estiver como está passando no nosso meio, e tiver um milagre para derramar, ou vários, derrame, Senhor. Se alguém aqui hoje à noite precisa de que o Senhor restaure sentimentos que estavam mortos ou quase mortos por alguém na família, se existe pessoas aqui à noite que precisa, Senhor, que o Senhor dê uma injeção para que possa ser renovado na capacidade de perdoar. Se o Senhor hoje à noite, Senhor, tem pessoas aqui que precisam aprender a ouvir melhor, abre os ouvidos. Aqueles que precisam ver melhor,
Abre os olhos, dá uma nova lente, um novo óculos. Aqueles que estão aqui, mas precisariam encontrar um irmão e uma irmã para lhes dar as mãos. Faça isso, Senhor. E em tudo queremos te dizer, somos gratos pela jornada. Que maravilha, Senhor, essa terra, com todos os altos e baixos desafios. Viver, poder estar aqui, é um presente dos céus. E saber, Senhor, como o grupo Shalom cantou, podemos estar aqui na terra sentindo o cheiro do céu. A história não acaba aqui, Senhor. Temos por lutas passadas. Outras virão, não há como. Mas nós temos uma história final. E contigo essa história final é vitória. Então nós te louvamos, Senhor. Porque o Senhor não só não nos abandona aqui, mas o Senhor já nos preparou algo para o final. Entregamos nossas vidas uma vez mais nas tuas mãos, com gratidão, no nome do teu Filho, a quem amamos, quem nos encontrou, nos salvou, nos perdoou. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.